Qualquer empresa é uma empresa de mídia. O poder da informação está com você. Quando eu era pequeno, lembro minha mãe, que é advogada e professora, dizer que não marcava prova nas segundas-feiras à noite. O motivo era que grande parte dos alunos faltava para assistir tela quente. Naquela época, quem tinha o poder da informação eram as grandes mídias, televisão, jornais e outros meios de comunicação. Detinham o controle sobre o que as pessoas viam, liam e escutavam. Tudo que partia deles influenciava nossas opiniões e nosso comportamento. Hoje, porém, esse controle trocou de mãos. Ao longo dos últimos anos, o poder da informação foi sendo gradativamente transferido das grandes mídias para você, para mim e para todas as demais pessoas. Redes sociais, blogs e outras plataformas nos transformaram em provedores de conteúdo. E a capacidade que temos de influenciar nossos pares e conexões é muito maior do que qualquer mídia já teve no passado. Observe, por exemplo, a força de serviços como a TripAdvisor. O que importa agora não é mais a quantidade de estrelas que o hotel diz ter, é a quantidade de estrelas que usuários dizem que o hotel merece ter. E isso é muito mais verdadeiro. Ou imagine se você chamar um táxi pelo Easy Taxi e o motorista tiver uma avaliação negativa. Basta cancelar e pedir outro. Ou se algum amigo publicar um excelente comentário sobre um restaurante, possivelmente ele estará na lista das suas próximas opções para jantar fora. É impressionante como a tecnologia deu voz às nossas experiências e nos transformou em formadores de opinião muito influentes. Em 2013, aconteceu um fato interessante. Um jornalista do The New York Times escreveu uma matéria negativa sobre a sua experiência dirigindo um Tesla Model S, veículo 100% elétrico. A foto da reportagem mostrava o carro sendo guinchado por ter acabado a bateria a poucos metros da estação de carregamento. O que o repórter não sabia é que esse automóvel registra tudo que você faz. Alguns dias depois, usando sua conta do Twitter e seu blog pessoal, Elon Musk, CEO da Tesla Motors, rebateu todos os argumentos da matéria, mostrando gráficos e mapas que indicam, inclusive, que o repórter ficou andando em círculos próximo à estação de carregamentos, para supostamente forçar o término da bateria do carro. Não deu outra, a editora-chefe do jornal pediu desculpas e os leitores fizeram duas críticas à publicação. O que essa história mostra é a facilidade de que as pessoas e empresas têm para se comunicar com o público. Antigamente, seria necessário comprar um espaço na mídia, produzir uma propaganda e gastar um caminhão de dinheiro para fazer o que o Elon Musk fez. Agora, sem gastar um tostão, ele rapidamente contornou o problema. É por isso que hoje qualquer empresa é uma empresa de mídia. Não importa o que você faça, seu negócio precisa se relacionar com as pessoas, produzir conteúdo e engajar os clientes. E todas as ferramentas necessárias para isso estão aí, disponíveis de forma gratuita e capazes de atingir milhões de pessoas instantaneamente. Basta usá-las. Dialogue com seu público. Há uma ótima cena no documentário Steve Jobs, The Man in the Matinee, Estados Unidos, 2015. No início dos anos 1980, Jobs aparece conversando com os amigos e perguntando se eles sabiam quem era o presidente da IBM na época. Para sua surpresa, ninguém sabia. Ele insistia, falava que a IBM era uma das maiores empresas do mundo. Tentava fazer as pessoas lembrarem, mas não escutou uma só resposta. Jobs argumentava que as empresas precisam ser humanas, pois as pessoas tendem a se identificar muito mais com as pessoas do que com marcas. Foi por esse motivo e também por considerar o que fazia uma espécie de arte, que ele gravou na parte interna das primeiras versões do Macintosh as assinaturas de todos os funcionários que trabalharam no projeto. Afinal, grande artista assina sua obra, não?
Assim, a Apple conseguiu mostrar para qualquer indivíduo do mundo inteiro que por trás daquele computador existiam pessoas humanas, como ele. Esse exemplo ilustra como é importante humanizar as relações entre um negócio e seus consumidores. A Virgin incentiva funcionários a usarem as redes sociais para falar da empresa. A Adobe lançou um projeto para artistas do mundo inteiro criarem variações da sua logomarca. O nome Azul Linhas Aéreas foi escolhido por meio de sugestões de passageiros, ou seja, mostre que atrás do seu CNPJ existe muito mais que um site, produto ou serviço. Mostre que há gente e que existe vida. Atualmente, as redes sociais oferecem uma das formas mais simples e eficientes de fazer isso. Elas permitem às empresas estabelecer um relacionamento direto e em tempo real com os clientes, potenciais clientes e qualquer outro tipo de pessoa. Não existem intermediários, é o seu negócio conectado diretamente ao seu público. Além disso, essas ferramentas possibilitam que você compartilhe a sua paixão com outros indivíduos, também inclinados a compartilhá-la. Isso gera engajamento, faz pessoas comuns se envolverem com sua causa e transforma clientes em fãs. Com sua empresa, é importante ir atrás de quem valoriza o que você faz. No início, é melhor ter 10 seguidores que realmente se interessam pelo seu trabalho do que ter 1.000 que pouco se importam. Faça o serviço bem feito, com que de fato pode apoiá-lo, dar feedbacks e ideias. O segredo para ter sucesso chama-se consistência. Consistência para criar conteúdo, responder comentários e dialogar com seu público. Quanto mais interage com a sua audiência, mais você a conhece. Em 2010, por exemplo, o varejista Gap mudou a sua logomarca repentinamente, sem avisar. Sua tradicional identidade visual de 20 anos desapareceu. Imagine a resposta do público. Um desastre, um horror. Em menos de uma semana, a empresa voltou a usar a marca original, Gap. Assim, converse com seu público, estabeleça relacionamentos com quem se interessa pelo seu trabalho e humanize sua marca. Lembre-se de que poucos seguidores engajados são mais relevantes do que muitos indivíduos indiferentes. Os 3 tipos de trabalho. Existem 3 tipos de trabalho, segundo Brian Chesky, fundador do Airbnb. Basicamente, você pode trabalhar usando as mãos, a cabeça ou o coração. A tecnologia, tipicamente, substituiu o trabalho manual. Há 100 anos, por exemplo, a maior parte da população brasileira era rural. As pessoas viviam no campo e sua mão de obra era utilizada na agricultura e pecuária, como já mostrado no início deste livro. As máquinas vieram e automatizaram o trabalho, forçando milhões de trabalhadores a procurarem outra forma de sustento. Eventualmente, a tecnologia também substitui o trabalho da nossa cabeça, da nossa mente. Você deve se lembrar das famosas partidas de xadrez entre homens e computadores nas décadas de 80 e 90. Desde 1997, porém, quando o então campeão mundial Garry Kasparov foi derrotado por um computador, a robótica vem colecionando vitórias e mais vitórias sobre a nossa mente. Contudo, há um tipo de trabalho que a tecnologia dificilmente substitui, aqueles que envolvem mais do que as mãos e mentes. São trabalhos que envolvem o coração, trabalhos capazes de produzir experiências marcantes que atingem em cheio os nossos sentimentos. O próprio Airbnb é um exemplo disso. O aplicativo proporciona que você receba desconhecidos para dividir o conforto do seu lar, trocar ideias, escutar histórias e até dar boas risadas. No fundo, porém, é um negócio. Eu já recebi dezenas de hóspedes no meu apartamento e até criei um mural para cada um deles assinar e deixar um recado. O Facebook funciona da mesma forma, em que você vê como estão seus amigos, nota como aquela pessoa engordou ou emagreceu e até descobre que alguém muito próximo já está cheio de filhos. Ou ainda a Red Bull, que se conecta com as pessoas muito mais pela mensagem de ser uma marca
ousada e aventureira do que pelo produto, pois de bebida energética o mundo está cheio. Ou seja, várias empresas conseguem criar soluções capazes de se conectar sentimentalmente com as pessoas, enquanto robôs não param de substituir o trabalho humano ao redor do mundo. Negócios vencedores entregam produtos que vão muito além da tecnologia e da inovação. E isso é infalível. Sua marca deixa de ter clientes que eventualmente trocam você por outro e passam a ter torcedores que jamais mudam o time de coração. O efeito Rossano. Veja a minha história de como entrei na XP Investimentos, quando ela ainda era pequena e pouco conhecida. Em 2005, eu trabalhava com tecnologia da informação em Porto Alegre. Estava bem empregado em uma das maiores parceiras da IBM da América Latina, não tinha do que reclamar. Naquela época, começou a se falar muito sobre bolsa de valores em função da expressiva alta que o mercado de ações estava tendo. Resolvi, então, fazer um curso sobre como investir na bolsa, oferecido pela XP. Eram 3 noites de aula em um hotel da cidade. Dos 80 alunos, fui um dos primeiros a chegar. Quando faltavam 10 minutos para começar o curso, o instrutor apareceu. Ele passou voando pelo corredor. Rapidamente conectou o laptop ao projetor, abriu um gráfico de uma empresa qualquer e soltou: "Vejam isso! Olhem que demais! Olhem a maravilha que aconteceu hoje!" Tomei um susto, mas fiquei curioso e comecei a me envolver com o que escutava, mesmo não entendendo nada. Era nítida a paixão daquele indivíduo pelo que fazia. O brilho nos olhos, a motivação em falar, o sorriso no rosto, tudo durante os 10 minutos anteriores ao início da aula. Cada aluno que chegava ficava vidrado naquele desconhecido instrutor. A pessoa em questão chamava-se Rossano Outramari, um dos seres mais espetaculares que a vida me apresentou. Ele se tornou, inclusive, meu padrinho de casamento uma década depois. Durante toda aquela noite, ele deu um verdadeiro show. Explicou a teoria do mercado financeiro, misturando fatos da sua vida, compartilhando histórias e se conectando sentimentalmente com todos. Por algumas vezes esqueci que estava em um curso sobre bolsa de valores, algo em geral tido como formal e técnico. Na segunda noite, antes de começar a dar aula, Rossano perguntou se alguém tinha alguma dúvida em relação ao conteúdo do dia anterior. Foi aí que a magia aconteceu. Um senhor de 65 anos levantou a mão e pediu a palavra. Ele ficou de pé, respirou fundo e disse: "Rossano, ontem à noite cheguei em casa, tomei um belo de um banho, fui para o quarto e falei à minha esposa: ainda bem que eu não faleci sem ter visto o seu curso." A frase foi seguida por 5 segundos de silêncio. Todos estavam surpresos. Ao mesmo tempo, porém, todos estavam admirados, pois cada um se identificou com aquela frase de alguma maneira. O senhor de idade caminhou até Rossano e deu um forte abraço nele. Outras 2 ou 3 pessoas fizeram o mesmo. De repente, a turma inteira começou a aplaudir e gritar. Depois, todos se levantaram, ficaram em pé e continuaram fazendo barulho. Era uma verdadeira euforia, uma comoção generalizada por uma pessoa que ninguém conhecia 24 horas antes. Resultado: 100% da turma virou cliente da XP. Algum tempo depois, Rossano me convidou para trabalhar com ele. Aceitei na hora. Pedi demissão, virei sócio de um grupo incrível de pessoas e transformamos aquele pequeno negócio em uma instituição bilionária. Lembre-se disso. Quando estiver criando a sua empresa, encontre a forma de atingir o coração das pessoas. Isso atrairá não só clientes, mas também profissionais fantásticos para a sua causa. Uma empresa de mídia clássica. A fabricante de automóveis, Tesla Motors, é uma empresa de mídia clássica. Ela se comunica tão bem com seu público que consegue vender seus carros antes mesmo de serem testados e ficarem prontos. Mark Tarpent e Martin Eberhard, ambos engenheiros de computação com bons empregos, se conheceram nos anos 90 por meio de uma amiga em comum. O santo dos dois bateu tão bem que a amizade virou negócio. Em 98, já longe dos seus empregos anteriores, a dupla lançou o Rocket e-book,
um dos primeiros leitores de livros digitais da história. Com o rápido crescimento da internet, eles observaram que a venda de exemplares digitais aumentaria, criando o ambiente perfeito para esse tipo de produto. E realmente foi um sucesso para a época. Em 2000, o negócio foi vendido por 187 milhões de dólares. Então, os dois começaram a pensar em novas possibilidades. Tarpinin havia morado na Arábia Saudita. Eberhard começou a observar a instabilidade dos preços do petróleo quando pensou em comprar um carro esportivo. Assim, movidos pelas suas experiências pessoais, os dois desenvolveram a vontade de fazer um automóvel de altíssima performance, que não dependesse de gasolina. Com isso na cabeça, a dupla passou a frequentar a comunidade de carros amadores da Califórnia. Em uma oportunidade, conheceram o Zero, um esportivo completamente elétrico, silencioso e com aceleração idêntica a um Lamborghini. Após dirigirem o carro, decidiram de vez criar uma montadora de veículos elétricos. A estratégia foi começar por um esportivo de 2 lugares para depois fabricar modelos mais tradicionais. Em 2003, então nascia no Vale do Silício a Tesla Motors. O nome foi escolhido em homenagem a Nikola Tesla, o homem que patenteou o tipo de motor elétrico que iriam usar. A busca por investidores, porém, foi árdua, não havia ninguém disposto a colocar dinheiro no negócio. A quantia necessária para iniciar a produção era alta, assim como os riscos. Mas havia um cara, na verdade, o cara, Elon Musk, cofundador do PayPal, que já tinha se interessado pelo Zero. Ele recebeu um e-mail da dupla e ambos agendaram uma reunião. O que era para ser uma conversa de meia hora durou mais de 2. A partir disso, em 2004, Musk fez o investimento inicial e se tornou o presidente da empresa. 2 anos depois, o primeiro carro foi oficialmente anunciado, o Tesla Roadster. Era um esportivo de altíssima performance, que acelerava de 0 a 100 km por hora em 3,9 segundos. Foram quase 2.500 unidades vendidas até sua produção ser descontinuada em 2012. O veículo foi vital para financiar o posterior desenvolvimento dos modelos mais populares da empresa. Entrar no mercado com um produto caro, de alta qualidade e destinado a compradores endinheirados é uma estratégia bem conhecida no Vale do Silício e na indústria global de tecnologia. Os preços dos primeiros celulares, computadores pessoais e TVs de tela plana, por exemplo, eram caríssimos, mas eles começaram a diminuir na medida em que as novas versões foram lançadas. Isso ocorre porque a tecnologia amadurece e os volumes de produção aumentam. Enquanto o preço unitário do Roadster foi de aproximadamente 100 mil dólares, os modelos seguintes custaram bem menos. O segundo veículo, chamado Tesla Model S, foi lançado em 2012, a partir de 70 mil dólares. Já o Model 3, anunciado em 2016, foi divulgado por 35 mil dólares. Além disso, a incrível capacidade de inovação da empresa está rompendo os padrões da centenária indústria automobilística, que há um século funciona mais ou menos da mesma forma. Depois que a Tarpinin e a Eberhard deixaram a Tesla em 2008, a era Elon Musk definitivamente começou. Ele e suas ideias visionárias transformaram significativamente o negócio e todo o setor automotivo. Grande parte da sua linha de montagem é operada por robôs, exigindo apenas uma fração dos funcionários que uma tradicional montadora emprega. Além disso, não existem concessionárias. A Tesla só possui lojas próprias para expor seus carros. Nelas não há vendedores ou pessoas comissionadas. Você entra, conhece o produto e faz o test drive. Se decidir comprar, alguém lhe ensinará a fazer o pedido pela internet. Outro ponto importante é que, em vez de fabricar e estacionar seus veículos no pátio à espera de compradores, a Tesla inverte o processo e só começa a produzir um carro depois que o cliente compra. Todo o automóvel sai da fábrica e vai direto à casa do consumidor. Quantas vezes você já viu pela televisão os estoques das montadoras lotados? Pois é, essa cena é insustentável no mundo de hoje. No dia em que a Tesla Model 3 foi anunciada em 2016, filas e mais filas se transformaram em frente às lojas para reservá-lo.
Só na primeira semana foram 325 mil pedidos feitos em todo o mundo. Cada pessoa pagou US$ 1.000 para colocar o nome na lista. Em mais de um século de história automotiva, não existem carros e veículos que atraiam tanto interesse. Isto costuma ser visto em lançamentos de celulares e outros produtos parecidos, mas não em anúncios de carros. Também não há proteção de patentes. Todos os projetos e códigos da empresa são abertos, livres para qualquer pessoa usar. Além disso, é impossível barganhar melhores ofertas. Assim como a Apple não oferece descontos, Elon Musk também não reduz seus preços. Apesar dos desafios para a marca ainda serem enormes, sobretudo em relação à disponibilidade das estações de carregamento, a Tesla já vale US$ 30 bilhões com pouco mais de 10 anos de vida. Isso equivale a 60% do valor de mercado da Ford no mesmo período, montadora que ultrapassa os 100 anos da história.